Olá, meu aluno, olá, minha aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui do meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Virgínia Amaral e na live de hoje a gente vai trabalhar nossa querida e estimada banca Instituto AOCP, que é uma banca que está aí, né, passando o rodo, pegando a maioria dos concursos que a gente tem visto aí ultimamente, inclusive desbancando bancas grandes, né, Sebrasp, FGV, FCC. Então, uma banca aí que promete, tá? A gente vai ver aí muito do Instituto AOCP nos próximos concursos, eu acredito, tá bom? E ela é uma banca bem tranquila de trabalhar, certo? Não é muito complexa assim, não. Dá pra gente trabalhar bem o Instituto AOCP, mas é claro, né? Tem que dar a devida atenção a ela, a melhor de todas as disciplinas. Qual é? Língua portuguesa. Português é a melhor de todas. Então, você tem que se sair bem em português se você quiser ser aprovado com o Instituto AOCP. Por quê? Porque língua portuguesa geralmente é dentro das disciplinas ali de conhecimentos básicos que tem a maior quantidade de questões. E adivinha só, é a disciplina que geralmente o pessoal mais negligencia, que acha que já conhece língua portuguesa, que não precisa estudar, porque estudou lá língua portuguesa com a tia Maricleide no ensino fundamental, no ensino médio. Tia Maricleide fez um ótimo trabalho? Fez. Tia Maricleide é ótima, é show, mas tia Maricleide ensinou língua portuguesa para você para a escola, para outras finalidades, e não para você passar numa prova de concurso com o Instituto AOCP. Então, você precisa estar agora com a tia Virgínia para poder ser aprovado, certo? Então, aqui a gente vai fazer um raio-x da banca. Vamos ver os 5 principais assuntos, os 5 assuntos mais cobrados pelo Instituto AOCP. E aí eu quero que você me diga aqui no chat, ou né, já deixa aqui nos comentários, se você está me assistindo depois, qual é a prova que você vai fazer desta banca. Já coloca aí, né? Porque a gente tem várias, né? Tem aí PM Goiás, tem PM Espírito Santo, tem a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, enfim, ela tá passando rodo, bicha tá ligeira, viu? A FCC, FGV e Sebrasp, que se cuida. Ah, inclusive, diga aí pra mim qual dessas daí, né, que você prefere. Você prefere o quê? Sebrasp e FGV ou Instituto AOCP? Dessas daqui, a mais fácil, eu acho que é Instituto AOCP, tá? Instituto AOCP é mais tranquilo. FGV e Sebrasp é briga de cachorro grande. Dá pra gente passar, dá pra gabaritar, inclusive, mas é claro que ela tem uma abordagem diferenciada da gramática. Cada banca, na verdade, tem a sua abordagem diferenciada e é isso que a gente vai ver aqui. Mas antes tem um momento merchan. Eu quero que você, ó, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário, deixa o like, compartilha esta live, este vídeo com outros colegas que vão fazer aí a banca do Instituto AOCP, né, que vai estudar para concurso. Já divulga aí o meu canal, tá? E se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhuma live daqui do meu canal, Professora Virgínia Amaral, que tem sempre, né, conteúdo para você voltado para a língua portuguesa e redação para concursos. E aí, né? Estou arrasando no momento merchan. Vamos agora para ela. Vamos lá trabalhar o Instituto AOCP, esta banca. Cadê minha caneta agora? Primeira coisa, professora, Instituto AOCP e AOCP são a mesma banca? Não. A AOCP é outra banca, tá? Instituto AOCP é uma banca e a AOCP é outra. Eu sei que uma é fundação e a outra não é fundação, enfim, uma confusão. Mas elas fazem provas, inclusive, de estudos diferentes. A AOCP, ela geralmente pega provas de prefeitura, são provas com nível bem facinho. Não é uma prova muito difícil, não, muito complexa. O Instituto AOCP não, pega provas mais complexas, mais difíceis, tá? Então são estilos diferentes. Se você está aí procurando, né, estudar para o Instituto AOCP pelas provas da AOCP, não vai dar muito certo, porque a OCP tem um nível bem mais abaixo do que o Instituto OCP, tá bom? Então vamos ver aqui o raio-x da nossa banca, pra gente ver o que é que nos espera no dia da prova. Nos espera não, né? Espera você que tá aí procurando conquistar a tão sonhada vaga no cargo público. Então, o que é que espera você no dia da sua prova? Vamos lá. São questões geralmente de múltipla escolha ou ainda certo e errado. Tem certo e errado para o Instituto AOCP, prof? Tem, inclusive aqui, né, no estado em que eu moro atualmente, eu moro agora em Rondônia, e a Universidade Federal daqui, a Unir, fez uma prova com o Instituto AOCP e foi nesse estilo aqui, ó, certo e errado, tá bom? Teve também a Fundpresp, eu acho que é assim o nome da sigla, de um estado lá do sul, acho que é Fundpresp, Rio Grande do Sul, ou foi Santa Catarina, que também fez com o Instituto AOCP e foi no modelo certo e errado. É claro que quem escolhe isso, né, se vai ser múltipla escolha ou certo e errado, geralmente é o órgão, tá bom? Que coloca isso, mas
ela tem essa possibilidade, tá? Qual é o lado ruim, né, do certo e errado? É que eles podem pedir aquele estilo de que um errado não acerta. Então, fica já preparado, vai depender do seu edital. Mas isso daqui é raramente. Geralmente, ele trabalha com múltipla escolha, tá bom? Quantidade de questões, no mínimo 10 até 20 questões. Então, veja que 10 questões você já tem garantida. Por quê? Porque você está estudando português comigo, né? Não tem condições de você não gabaritar a língua portuguesa com o Instituto OCP e assistir as aulas aqui do meu canal. Então, 10 a 20 questões de português. E qual é o estilo dessa banca? Ela já não é mais uma banca assim tão tradicional, ela é uma banca mais contextualizada, ou seja, você não vai ver no Instituto UCP questões que vão pedir para você preencher lacuna, como é o caso da VUNESP, não vai ver assim tão comum questões que vão te dar várias alternativas e você tem que assinalar aquela que está gramaticalmente correta, em que você só vai analisar isso. A clareza e a coesão, que é típica de quem? Da FCC. Então, Instituto UCP, ela costuma essa gramática mais contextualizada, em que ela vai mesclar aspectos gramaticais com interpretação de texto. Por isso que é tão importante você fazer resolução de provas, porque você acaba trabalhando também no estilo da própria banca e aí consegue se sair bem no dia do seu concurso, ok? Outra questão é que ela gosta muito de questões que dão aquelas alternativas assim, ó, 1, 2, 3, 4. E aí tem várias afirmativas, né? Do lado. Afirmativa. Não. E aí depois ela pergunta. Assinala a opção que tem as afirmativas corretas. Aí é 1 e 3 estão corretas. 2, 3 e 4 estão corretas. Sabe como é? Ou nenhuma das alternativas está correta, nenhuma das afirmativas está correta, ou todas estão corretas. Pois bem, Instituto UCP gosta muito desse estilo. E aí você tem que prestar bem atenção para não vacilar nisso, tá? Porque acaba sendo uma prova mais longa, ela gosta de textos longos também. E com questões como essa, que tem várias afirmativas, você pode se cansar um pouco, né? Ficar um pouco disperso. Por isso que é tão importante você fazer resolução de provas e de questões para se acostumar com o estilo da banca, tá bom? Então aqui a gente já viu o nosso raio-x do Instituto AOCP. Agora, vamos para o momento que você estava aguardando, que é aquele momento em que você vai saber quais são os principais assuntos cobrados pelo Instituto AOCP. Esses são os 5 principais assuntos. Interpretação de texto, sempre vai ter interpretação de texto e uma boa parte das questões de língua portuguesa serão única e exclusivamente de interpretação de texto, tá bom? E cuidado com essa interpretação de texto do Instituto UCP, porque tem algumas pegadinhas às vezes, certo? E ela gosta muito de mesclar na interpretação de texto, gramática e interpretação. Ela junta as duas coisas. Um outro conteúdo muito comum é morfossintaxe. Professora, o que é morfossintaxe? Eu nunca ouvi falar nisso. Na minha gramática não tinha isso, não. Tinha Marie Cleide, não me ensinou isso. Ensinou sim. Por quê? Morfossintaxe é a junção de morfologia mais sintaxe. Então, nessa parte aqui de morfossintaxe, pode cair de tudo. No fim das contas é isso, tá? Pode cair conjunções só? Pode. Mas pode cair orações subordinadas? Pode também. Pode cair só concordância verbal? Pode. Mas pode cair, por exemplo, identificação das classes de palavras? Também pode. Então, morfossintaxe, dona Instituto UCP, gosta muito. Coesão e coerência, também, tá? Principalmente relacionado a quê? Relacionado a pronomes. Pronomes, para você identificar o quê? O referente desse pronome. Ou ainda, né, também com relação à coesão, se o uso das conjunções foi adequado, se não foi adequado. O Instituto UCP também gosta. Pontuação também é um conteúdo muito presente nas provas dessa banca. Vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula, travessão, todos os sinais é importante você dar uma atenção especial. E colocação pronominal, também outro conteúdo que aparece bastante com o Instituto UCP e você precisa tomar muito cuidado. Qual é o lado ruim do Instituto UCP? O Instituto UCP é uma banca ainda muito recente, a gente não tem tantas questões assim, e ela infelizmente atua de uma forma que eu não acho muito transparente, eu acho isso muito ruim, por uma questão mesmo de conhecimento, são concursos públicos, o próprio nome já diz público, mas ela não
publiciza as provas. Se você entrar no site do Instituto AuCP, pelo menos, né, nos últimos concursos foi assim, você não consegue baixar as provas anteriores, diferentemente de FGV, Sebrasp, né, FCC, você consegue baixar as provas de outros concursos. No Instituto AuCP, você só consegue baixar a prova daquele concurso se você se inscreveu para ele. Eu acho isso muito ruim, muito prejudicial, é algo que não é transparente e que deveria ser mudado. E aí a gente tem alguns sites de questões, né, que possibilitam você baixar a prova e acessar as questões, mas eles também dependem do site da banca para poder ter acesso a essas questões, o que é muito ruim. Infelizmente tem esse lado negativo do Instituto AuCP, porque a gente não consegue ter acesso assim a tantas questões da banca, o que dificulta o seu estudo e o meu trabalho. Mas a gente vai vencer isso, tá? A gente consegue outras ferramentas, né? Dá um jeito, tá bom? Mas eu já deixo claro que tem essa questão. Então, se você por acaso entrar num site, né, de questões e notar que não tem tantas questões assim dessa banca, é por causa disso, porque eles não disponibilizam as provas para quem não fez, só para quem fez aquela prova. Chato, né? Mas a gente vence isso, tá? Isso não é impossível. Então, para não ficarmos só na teoria, do que cai, do que não cai, vamos fazer questões para a gente poder ver na prática esses 5 principais conteúdos que essa banca costuma cobrar nas provas. E essa primeira questão aqui é uma questão de interpretação de texto. Então, vamos ver aqui que temos uma tirinha para ler e analisar. Com base na leitura da tirinha, assinale a alternativa correta. O Armandinho foi com o suco para o sofá. Ai, 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 ai. Aqui é a mãe, né, e o pai. Está tomando cuidado, filho? Aí ele, não. Suco de acerola. Aí aqui a gente tem, né, uma brincadeira com a palavra o quê? Com a palavra tomando, né? Porque ao invés de ser tomando cuidado, ele está tomando suco. Então temos aqui os diferentes sentidos da palavra tomar. Vamos ver agora as alternativas. Na letra A tem o seguinte: na tirinha, o humor é motivado pela polissemia. Prof, o que é polissemia? Polissemia são múltiplos sentidos. Então, pela polissemia da forma gerúndio tomando, que provoca humor. Aqui tá certo, é isso mesmo. O verbo tomar no contexto intransitivo, e aí, o verbo tomar é um verbo intransitivo? Professora, eu não sei nem o que é verbo intransitivo, eu já não lembro direito nem o que é verbo, que dirá o que é verbo intransitivo. Então, vamos ver aqui, ó, verbo. O verbo pode ser transitivo, ou ainda, o verbo pode ser intransitivo. Vamos colocar grande para ficar melhor para você ver. Então, o verbo transitivo é aquele verbo que você precisa ter complemento. E o verbo intransitivo é um verbo sem complemento, ele não precisa de complemento. Exemplo de verbo intransitivo, professora, o verbo morrer. José morreu. Acabou-se, não tem para onde. Por quê? Porque não precisa de mais nada, você não tem que acrescentar mais nada, não tem que ter um complemento. Já o verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento. E aí você pode ter o transitivo direto e o transitivo indireto. O verbo transitivo direto é aquele que não tem preposição entre o verbo e o seu complemento. E o indireto é o verbo que tem preposição entre o verbo e o complemento. Exemplo, olha aqui mais para baixo. Eu comprei uma bolsa. Entre o verbo comprar e o seu complemento, tem alguma preposição? Tem, professor, o uma. Se você disser que uma é preposição, eu vou aí e dar-lhe um carão, uns cascudos. Não é, né? Porque uma é artigo, tá bom? Então, comprei, entre comprei e uma não tem preposição. A gente tem aqui um verbo transitivo direto, porque quem compra, compra algo. Agora um verbo transitivo indireto. Eu gosto de chocolate. Olha só. Entre o verbo gostar e o seu complemento, tem uma preposição? Tem. Tem a preposição de. Então, tem o verbo transitivo indireto. Bom, então, aqui só uma breve revisão. Logo, o verbo tomar aqui, tá tomando cuidado, é um verbo intransitivo? Se eu falar assim, eu estou tomando. Tomando o quê, né?
Então, tomando cuidado. Então, veja que é um verbo, na verdade, o quê? Transitivo direto. Então, tá errado aqui, porque ele diz que é intransitivo. Aí, continuando a letra B. Na tirinha, o humor é motivado pela polissemia da forma no gerúndio tomando, que provoca humor. Ótimo. O verbo tomar no contexto transitivo indireto, não, né? Não tem preposição, não é indireto. Vamos para a letra C. Na tirinha, o humor é motivado pela polissemia da forma gerúndio tomando, que provoca humor. O verbo tomar no contexto transitivo, ó, direto. Perfeito. Recebe complementos com sentidos distintos a partir da interpretação divergente, feita por pai e filho. É isso mesmo. Tá? Aqui na letra D, qual é o problema? Na letra D diz assim, na letra D, na tirinha o humor é motivado pela polissemia da forma no particípio tomando. E aí o verbo está no particípio? Não. Porque, ó, o verbo no particípio é terminado em ido e em ado. E aqui está terminando em quê? Em NDO, que é a forma do gerúndio. Por isso que está errado. E aqui, na letra E, mesma coisa, né? Diz que está no particípio quando não está no particípio, está no gerúndio. Então, de fato, nosso gabarito é a letra C. Gabarito letra C de Charlie. Viu como é a questão de interpretação de texto da banca Instituto AOCP? Ela mistura, muitas vezes ela mistura interpretação com gramática, como foi o caso aqui desta questão. Vamos para a próxima questão. 2. Aqui já é uma questão de morfossintaxe, em que a gente vai ter que mesclar o nosso conhecimento de morfologia e de sintaxe ao mesmo tempo. Dessa forma, uma ética individual, quando enraizada na sociedade, passa a ter um valor que é instituído como uma lei moral. A expressão temporal destacada no trecho a seguir tem valor, tem também valor. E aí? Olha só, esse quando, a gente conhece lá que o quando é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Beleza? Concorda comigo? Concordo, é isso mesmo. Só que aqui, ele não está expressando só um valor de tempo. Ele também tem um outro valor, e é isso que a banca quer saber. Ele tem um valor de comparação, de adversidade. Quando falar adversativo, é um valor de oposição. E aí, tem um valor de oposição? Consecutivo, o que é isso, prof? É um valor de consequência. E aí, conformativo, de conformidade, e causal, de causa. Então, aqui a gente tem esse quando com valor de quê? Olha só, dessa forma, uma ética individual, quando você está comparando, ó, uma ética individual, quando é enraizada na sociedade, passa a ter um valor social que é instituído por uma lei moral. Não, né? Se fosse com valor comparativo, eu poderia colocar assim, ó, tal qual enraizada na sociedade, passa a ter um valor social que é instituído. Tem o mesmo sentido? Não, já mudou o sentido, por isso que não é esse o nosso gabarito. Se fosse um valor de adversidade, um valor de oposição, vamos trocar por porém. Dessa forma, uma ética individual, porém enraizada na sociedade. Deu certo? Também não, então corta a letra B. Letra C, consecutivo de consequência. Não veio de consequência, por conseguinte. Por conseguinte. E aí, dessa forma, a ética individual, por conseguinte, enraizada na sociedade. Para ser uma consequência, tinha que ser algo que acontece depois. E isso daqui parece que, na verdade, é algo que aconteceu o quê? Antes, e por isso passou a ter um valor, né, social. Então, não dá certo também essa ideia de consequência. A ideia de conformidade, coloca aqui o conforme. Conforme, enraizada. Iorou. Também não dá certo. Restou para a gente a letra E, causal. Olha só. Dessa forma, uma ética individual, já que é enraizada, na sociedade, passa a ter um valor social que é instituído como uma lei moral. É exatamente isso. É um valor de causa, tá? De origem, né? Veja que quando a gente tem uma causa, logo em seguida a gente tem uma consequência. Então, primeiro aconteceu o quê? Aconteceu que essa ética estava enraizada na sociedade e aí, como consequência disso, ela passou a ter um valor social que é instituído como uma lei moral.
Brau. Então, essa segunda questão, gabarito letra E. Mas note que aqui ela tem, né, de novo, é uma morfossintaxe? Tem essa relação, né, de você saber os conectivos? Tem, mas também tem uma relação com interpretação de texto, porque o Instituto UCP é uma banca mais contextualizada. Vamos agora para a nossa terceira questão. Aqui na terceira questão já tem a ver com coesão e coerência, então a gente vai ter que ver aqui a questão do uso dos pronomes, neste caso, né, nesta questão em específico. Vamos ler então? Terceira questão. Assinale a alternativa em que o conectivo em destaque tenha sido usado para retomar um termo anterior, o qual se encontra nos parênteses. Quando a gente fala de uma classe de palavras que retoma um termo anterior, a gente está falando de pronome. E olhe que aqui, em todas as alternativas, a gente tem a palavra que destacada. Então, que tipo de pronome é esse que a gente tem o que, né, como pronome? É o pronome relativo. Quando é que eu sei que o que é pronome relativo? Quando você puder substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais. Então, vamos só fazendo os testes. Na letra A. O problema com a positividade tóxica é a qual, dá certo? É a qual ela. Deu certo? Deu não, prof. Porque isso daqui não é um pronome relativo. Então, se não é um pronome relativo, ele é o quê? Ele é, na verdade, uma conjunção integrante. Porque quando eu tenho o que como conjunção integrante, eu consigo substituir toda a oração que ele começa pela palavra isso. Então, o problema com a positividade tóxica é isso. Logo, se esse que não é pronome, não tem como ele retomar um termo anterior. Então, letra A não é o meu gabarito. Vamos para a letra B. Nós nos escondemos atrás da positividade para manter outras pessoas longe de uma imagem que nos mostra imperfeitos. Tenta aqui trocar o que por a qual. Ver se dá certo. Manter outras pessoas longe de uma imagem a qual nos mostra imperfeitos. Perfeito, é isso mesmo. E quem é que nos mostra imperfeitos? Uma imagem. Então, provavelmente, letra B é o nosso gabarito, porque ela realmente retoma uma imagem. Vamos ver aqui a letra C. Stephanie Preston, professora de psicologia da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, acredita que a melhor maneira de validar as emoções é apenas ouvi-las. Acredita, vamos tentar. Acredita o qual, dá certo? Não, não. Acredita a qual? Também não. Acredita os quais? Também não. Acredita as quais? Piorou. Então, aqui não é pronome relativo. Aqui, na verdade, é uma conjunção integrante. Olha só. Troca todo esse trecho pela palavra isso. Acredita nisso. Deu certo? Deu. Então, esse que aqui, ele não é pronome relativo. Não tem como ele retomar nada. Se ele não é pronome, ele é conjunção integrante. Na letra D. Tereza Gutierrez, psicopedagoga especialista em neuropsicologia, considera que o positivismo tóxico tem consequências psicológicas. Pessoal, esse que aqui é pronome relativo? Tenta aí. Considera o qual? Dá certo? Dá não, porque não é pronome relativo. Ele é o quê? Uma conjunção integrante. Considera isso. E na letra E? Para Baker, o que devemos lembrar é que... Tenta aí. É que o qual? Dá certo? Também não. Então, esse que não é pronome relativo. Aqui a gente tem de novo uma conjunção integrante. Olha só. O que devemos lembrar é isso ou é disso. Então, letra B é o nosso gabarito. Terceira questão, gabarito, letra B de bravo. Só aqui, nesse caso, a gente está trabalhando coesão e coerência, mas ele queria também que você soubesse diferenciar o que conjunção integrante do que pronome relativo, para poder saber, né, quando é que a palavra que retoma um termo anterior ou não. Ela só pode retomar um termo anterior se ela for pronome. Se ela não for pronome, ela não tem essa capacidade, porque dentro das classes de palavras, a única classe que tem essa capacidade de retomar um termo anterior são os pronomes. Conjunção nenhuma faz isso. Só pronome. Bom? Quarta questão. Agora, na quarta questão, tem a ver com o uso da vírgula. Então, vamos ver aqui, né, uma questão de pontuação, um conteúdo muito cobrado também por esta banca. Vamos ver aqui o enunciado.
Em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações. Olha só de que tipo? Orações coordenadas. Primeira coisa, sempre que eu falar em oração, o que tem que haver? Tem que haver verbo, tá? Se não tem verbo, não tem oração. O núcleo da oração é um verbo. Certo? Então vamos ver aqui na letra A. O sentimento sai de controle. O sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. Aqui eu tenho uma vírgula. Mas aqui eu tenho oração depois de gritos, depois dessa vírgula? Não, olha só, só tenho palavrões e até socos, não tem verbo. Então aqui essa vírgula não está separando orações, por isso que não é o meu gabarito. Letra B. E então bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado. Aqui essa vírgula, ela também não está separando orações coordenadas, ela está isolando esse conectivo que tem valor de portanto. Então também não cabe aqui o seu gabarito, porque ele pede, né, para separar orações no plural. Aqui eu só tenho uma oração, ó. Bate. Então aqui só tem uma oração, nem tem como falar em orações aqui, porque só tem uma. Letra C. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca. Vê só, aqui eu até tenho um mas, que é uma conjunção coordenativa, né? Uma conjunção coordenativa adversativa. Inicia orações coordenadas adversativas. Mas olha aqui essa oração, ó. Enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia. Essa oração, ela começa pela conjunção enquanto. A conjunção enquanto é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Então, veja que aqui eu tenho, na verdade, uma oração subordinada adverbial temporal. Eu não tenho oração que? Coordenada. Por isso que a letra C não é meu gabarito. E por isso que é tão importante você, meu querido aluno, minha querida aluna, saber as conjunções. Se você não sabe que enquanto é uma conjunção subordinada adverbial, você erra essa questão. Tem que saber conjunções para poder gabaritar esta banca, e qualquer banca, tá? Não tem como você ir uma prova de língua portuguesa sem saber as conjunções. Então, vamos saber as conjunções, memorizá-las, tá bom? Então, aqui na letra C, não é ainda o nosso gabarito. Vamos ver a letra D. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos borders melhora bastante. Então, aqui a gente tem uma vírgula, mas olha só. Por volta dos 40 ou 50 anos, eu tenho verbo aqui? Tem não, prof. Pois é, então aqui não tem como ser oração coordenada. Na verdade, isso daqui é um adjunto adverbial. E ele está o quê? Transposto para o início da oração, por isso que eu tenho que colocar essa vírgula, mas ele não é uma oração, ele é um adjunto adverbial. Também não é o nosso gabarito. Restou-nos a letra E. Vamos olhar? Esses últimos costumam ser até associados pelos pacientes, mas devem ser evitados ao máximo. Que lindo, olha só o mas aqui. O mas, ele introduz sempre o que tipo de oração? Oração coordenada adversativa. E aqui eu tenho duas orações, tenho, ó, costumam e devem, tenho dois verbos. Então, realmente, esta vírgula foi usada para separar orações coordenadas. Por isso que o gabarito é a letra E. E letra E. Só? Então, aqui a gente tem um conteúdo de uso da vírgula, sim, mas que você precisava saber que elementos da oração, né? Para poder empregá-la adequadamente, para poder assinalar, né, a alternativa correta. E, por fim, a nossa última questão, que é uma questão de colocação pronominal. Quinta questão, assinale a alternativa em que a colocação do pronome em destaque pode ser alterada. Quando ele fala isso, de que pode ser alterada, ele está dizendo assim, ó, que não há caso obrigatório de próclise. Então, tem que saber os casos em que a próclise ela é obrigatória. Vamos ver aqui na letra A. Recuperar ações e definir objetivos que nos animem. E aí, será que eu poderia colocar assim, ó, que anime? Assim, ó, anime-nos. E aí, será que pode? Não pode. Por quê? Isso é uma dica. Essa dica é a dica da sua vida.
Se você quer uma dica para você jamais errar o uso da próclise na sua vida, você tem que lembrar de uma coisa. Sempre que você vir a palavra que, sempre, 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 sempre que você vir a palavra que, a próclise é obrigatória, porque ela atrai a próclise. Então aqui, eu vi a palavra que, viu, ela atrai a próclise. Então eu não posso colocar a ênclise aqui ela é obrigatória. Logo, letra A, ela não é meu gabarito. Já corta a letra A. Letra B. Quando nos deparamos com um fracasso. E aí, será que eu poderia colocar assim? Quando deparamos-nos. E aí, será que eu poderia fazer uso da ênclise? Também não. Por quê? Porque a próclise é obrigatória quando eu tiver conjunções subordinativas. Olha aí a importância de saber as conjunções. Então, aqui, próclise obrigatória também não dá para ser meu gabarito. C. Um sonho é um projeto que nos anima. Você já aprendeu, né? Viu o quê? Próclise obrigatória, tá? Também não dava para trocar. D. Podemos tirar conclusões que nos ajudem. De novo, professor, de novo, viu só como a minha dica foi importante? Só com ela você já eliminou 3 alternativas. Porque o que sempre atrai a próclise. E agora aqui na letra E. Um pequeno exercício de reflexão pode nos ajudar. Esse pode atrair próclise? Não, prof. Então, a gente poderia tanto escrever, ó, na verdade, nesse caso aqui, a gente tem uma locução verbal, né? Então, poderia ser um pequeno exercício de reflexão nos pode ajudar, podia ser assim, podia ser pode nos ajudar, ou ainda poderia ser pode ajudar-nos. Vixe, que estranho, professora, pode ajudar-nos. É, porque na língua portuguesa do Brasil, a gente tem preferência sempre pela próclise, né? Em Portugal, esse seria o mais comum, porque eles têm preferência pela ênclise. E aqui na letra E, é de fato o nosso gabarito. Por quê? Porque não há nenhum caso obrigatório de próclise. Aqui a próclise, ela é facultativa. Você coloca se você quiser. Se você quiser colocar a ênclise, você pode. Se você quiser colocar a próclise, pode também. Tá tudo permitido. Então, gabarito aqui, ó, letra E de eco, ok? Então, e aí? O que você achou da Banca Instituto AUCP? Tá animado para fazer as questões de língua portuguesa desse concurso? Achei bem tranquilo, dá pra gente gabaritar, não dá? Dá? E se você quiser, né, se aprofundar ainda mais nessa parte de língua portuguesa, aí é que dá mesmo para você gabaritar, né? Estudar, dar o devido valor à língua portuguesa, que é uma disciplina que vai fazer a diferença na sua aprovação, né? Entre quem vai ficar aprovado e quem não vai, certo? E aí, se você quiser estudar língua portuguesa comigo, em que a gente mescla tanto teoria quanto resolução de questões, do jeitinho que a gente fez aqui nessa live, aproveita, ó, e toca aqui no link que tem na caixinha de descrição. Nele tem um curso preparatório voltado para a Banca Instituto AUCP, a banca do seu concurso. Então, já aproveita essa oportunidade, toca nesse link que tem todas as informações, valor de investimento, o que está incluso, certo? E aí a gente já pode, ó, ir para cima dessa banca para você detonar e arrasar no dia da sua prova, gabaritar, que é isso que importa, né? Para conseguir ter seu nome no hall dos aprovados e dos nomeados, daqueles que estão dentro da vaga. Beleza? Então é isso. Muito obrigada a você que ficou até o final do vídeo e que participou aqui comigo deste encontro. Até a próxima. Bons estudos!